Olá pessoal, estou na nossa terceira parte da sexta aula, falando sobre os protestantes de missão. Então eles têm uma característica muito interessante. Por quê? Porque os protestantes de missão, eles vêm para poder impor a religião, para impor a pregação cristã a partir da cultura protestante, né? Eles não vieram para poder absorver a cultura, mas eles vieram como rival, como concorrente da cultura já imposta no Brasil desde o seu descobrimento, que é a cultura católica romana. O protestante de missão, ele cria sua identidade a partir de confronto com o catolicismo. Então ele começa a criar sua identidade numa disputa, num embate entre o catolicismo e o romano. Apesar do catolicismo romano ser de grande proporção, mas eles são aguerridos. Os católicos, a liderança católica tenta resistir a essa invasão protestante, porque os protestantes americanos, eles são como um trator de esteira, eles vêm tentando conquistar. Eu já disse para vocês que a ideia era recolonizar o continente latino-americano a partir da religião. E em contrapartida, então oferecer uma estrutura, né? Ser protestante é ser rico, ser protestante é ser próspero, ser protestante é ser uma pessoa estudada, culta. Essa era a ideia, esse era o produto vendido, tá? Ser protestante, não beber, não fumar, não trair a esposa, ser um bom trabalhador, ser uma pessoa honesta. Então é essa cultura que o protestantismo tenta implantar no Brasil em confronto com o catolicismo romano. O protestantismo de missão começa a ser perseguido pelos católicos, enquanto lá atrás eram tolerados, né, porque não tinha aquela pregação para fazer prosélitos, né, uma pregação proselitista, mas agora não. Agora a Igreja Católica ela se retranca, ela vai para a defensiva, ou melhor, desculpa, para a ofensiva. Ela parte para a ofensiva, começa a desconstruir, né? Os líderes, o clero, atiça a população, né, contra os protestantes. Eu disse a vocês na aula anterior que o primeiro templo luterano em Nova Friburgo ele foi destruído, ele foi quebrado pela população, instigado pelo clero local, né? Mais tarde construiu uma nova igreja em frente ao endereço da antiga, né? Então, com essa resistência, com essa perseguição do catolicismo à nova religião, o protestantismo ficou assim mais ou menos sem muito espaço, porque foi proibido construir templos, tá? Uma dessas perseguições era a proibição de templos, né? Mas o protestantismo não desistiu, porque ele começou a pregar em cima, a pregação protestante começou a ser feita em cima do catolicismo. Ou seja, o catolicismo chegou a ser o filão de convertidos para o protestantismo, né? Então ele viu no catolicismo, né, e tentou botar essa pecha de idolatria, de superstição, de ignorância, de atraso, de uma herança da Idade Média. Então o protestantismo não fica também na zona de conforto, ele parte para o confronto. O catolicismo vem com a sua investida, com a sua ofensiva, ocorre uma reação do protestantismo. E o protestantismo aí começa a propagar isso. Propagar o quê? Propagar que ser católico era ser atrasado, era ser supersticioso, era ser idólatra, era ser ignorante, era ser uma pessoa, não diria escrava não, mas presa também não, ligada, né, à Idade Média, que é a Idade das Trevas, não produziu nada. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Que a Idade das Trevas produziu muita coisa boa, cooperou muito com a ciência, tá? Então acontece. A mensagem do protestantismo de confronto com o catolicismo foi justamente descaracterizar o catolicismo. Descaracterizar. Então, ele marca no Brasil
com as suas mensagens, para vocês, com mensagens de ideais, de democracia, de modernidade, de liberdade, de progresso. Essa é a mensagem do protestantismo. Tá? E o protestantismo não só prega, como também começa a mostrar o resultado dessa mensagem. É interessante, porque eles começam a mostrar no meio vestido, de gravata, de chapéu na época, chapéu, a cartola. Então, aguçou a camada católica. Tá? Então a igreja começa a crescer. Os históricos, nós chamamos, nós pentecostais, chamamos de história. Ele começa a crescer nas periferias. Depois, já da metade da segunda, terceira década do século XX, é que eles migram para os grandes centros para poder tomar a elite, que era a ideia, essa era a ideia. Tá? Então, uma das marcas grandiosas do protestantismo era ser republicano, né? Porque o país estava ainda sob domínio, né, do imperador. Né? Segundo, que o protestantismo tinha uma característica de um Estado laico, né? Religião e o Estado eram distintos. Tá? Terceiro, uma economia liberal, né? A procura, né? A oferta a lei da oferta e da procura. O terceiro, filosofia positivista. No campo religioso, propagava o anticlericalismo e o anticatolicismo, e na educação a inovação com métodos e ferramentas de ensino. Então, ou seja, eles tentaram atacar em 3 áreas. Né? Na economia, um estado de economia liberal, ou estado laico e de economia liberal, uma filosofia positivista. No campo religioso, e anticlericalismo e anticatolicismo. Na educação, inovação com métodos e ferramentas de ensino. Né? Por quê? Porque é uma herança. A nossa educação até hoje, ela ainda está dentro dos moldes francês. Nós não temos uma educação, não, temos moldes francês. A nossa cultura ela é muito curta, porque nós temos uma influência francesa até a Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos uma influência da cultura americana, que dura mais ou menos 80 anos. Então, a nossa cultura é muito nova. Tá? Daí essas mudanças muito radical da nossa parte. Tá? O protestantismo de missão chegou no Brasil com uma mensagem pronta. Né? Ele não alterou em nada a sua cosmovisão. Ele chegou com a mensagem já sacramentada. Suficiência da Bíblia, arrependimento como imperativo, a entrega ao Senhor Jesus, afastamento do mundo, né, cheio de pecado, o abandono da idolatria dos santos, né, a visão de um mundo sempre atrelado ao maniqueísmo, onde coloca em constante dicotomia o mundo e o reino de Deus, ou a igreja. Né. Na eclesiologia, na visão eclesiológica, a postura foi de não desenvolvimento de pessoas políticas do país. Então, assim, o protestantismo, no primeiro momento, foi retrancado. Certamente, se tivesse envolvido no primeiro momento, a nossa sociedade não seria tão ruim como hoje. Isso foi um erro do protestantismo de correr das suas responsabilidades. Tá? Então, ou seja, no primeiro momento, a ideia não era se envolver com política, mas apenas trabalhar o reino de Deus e a questão da igreja. Tá? O discurso do protestantismo era de uma teologia de peregrinação, de ideia que está no mundo, mas não pertence a ele. Então, nós somos peregrinos nesse mundo, somos viajantes, somos forasteiros em terra estranha. Essa é o auge da mensagem do protestantismo de missão no Brasil. E depois também, é lógico que a ideia de cultura, né, não comporta o divino. Então nós temos um ponto a ser, hoje, o próprio Gideon, o professor Gideon Freire de Alencar, ele vai lançar o livro sobre o protestantismo tupiniquim, uma não contribuição à cultura, tá? Que é o livro que nós estamos usando como livro texto, tá, ok? Vamos para a quarta parte da aula.